Eu não sei vocês, mas eu só tenho duas coisas a falar sobre esse episódio 7 e 8 de Nosso Eterno Verão. Muito engraçado e muito bonitinho. Dá a entender que os dois fofinhos finalmente se resolveram. Então vamos falar um pouco sobre esses episódios? Oi, Doramigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o episódio 7 e 8 de Nosso Eterno Verão. Vou continuar com os resumos e se você não entendeu o que está acontecendo, em especial os nomes que eu dou, é sinal que você não está acompanhando os vídeos. Então é só você ir lá e assistir, mas ao mesmo tempo não é tão difícil de entender. Vamos lá. O episódio começa mostrando que o Bonitinho sempre teve um espírito de fujão. Ô menino bom pra fugir, viu? Pra ele, fugir sempre foi e sempre será a melhor solução para as coisas. Ele fez isso quando estava no colégio, quando era criança, quando era adolescente e também na faculdade. Mas que com o passar do tempo, ele já não conseguia fugir tanto assim, porque ele ficou fora de forma. E no trabalho do produtor, entra uma nova roteirista para a equipe dele. Mas aí o produtor não curte tanto a ideia, porque ele já teve uma má experiência de trabalho com ela, mas ele acaba aceitando a ajuda dela devido à situação que ele e a equipe dele se encontram com o projeto do documentário. Ela aproveita a situação e já mostra que ela já traçou um plano de ação para o documentário, porém o plano não pode entrar em ação, porque tanto o Bonitinho quanto a Cheirosinha sumiram do mapa, ninguém sabe onde eles foram e por causa disso nada pode ser filmado. Mas não, eles não saíram para namorar. Aí o pessoal fica doido para saber onde é que esses dois foram. Os dois fofinhos sumiram e começa a fazer um monte de coisa. No caso do Bonitinho, ele usou o aniversário dele para fugir do assessor dele e da casa dele, que estava preparando uma festa para ele, que ia chamar meia ruma de gente. Já a Cheirosinha, ela resolveu sair somente para refletir e para pensar um pouco sobre a vida dela, o que ela tá fazendo. Mostra que os dois estão no mesmo lugar, que parece que é um parque, e que eles estão super pensativos e reflexivos, tranquilos sobre essa situação. Após isso, ambos vão à biblioteca e lá eles se encontram por um acaso. Acabam conversando um pouco um com o outro, querendo saber o motivo, saber o que o outro tava fazendo lá. Ou seja, é um monte de besteira mesmo a conversa, como eu sempre falo aqui. Aí o Bonitinho chama a Cheirosinha pra almoçar, ela aceita, e ele tá tão nervoso que sai levando todos os livros da biblioteca, o negócio vai apita, pega o ladrão. Aí o lugar que o Bonitinho leva a Cheirosinha pra almoçar é o restaurante dos pais dele. Os pais do Bonitinho ficaram super felizes com vendo a Cheirosinha lá. Eu acho que os pais do Bonitinho estavam pensando que os dois estavam reatando. Por isso que eles estavam tão felizes. Aí os dois fofinhos conversam um pouco sobre uns assuntos que não fede nem cheira. E os pais do Bonitinho querem fuxicar, querendo ouvir a conversa dos dois, o que tá acontecendo, achando que os dois estão reatando. E aí a Cheirosinha resolve ir embora. Os pais do Bonitinho tentam convencer ela a ficar mais, joga ali puxa um assunto. Mas ela realmente tem que ir embora e eles aproveitam e dão comida para ela levar. O que dá a entender que eles gostavam demais dela. E nesse intervalo, o que tá acontecendo? Os amigos dos dois se reúnem para saber onde eles estariam. Manda um monte de mensagem, faz de tudo para saber onde eles estão e acontece nada. Eles só sabem que a Cheirosinha não foi sequestrada porque ela mandou uma mensagem para a amiguinha dela avisando que ela ia dar uma sumida. Mas por causa dessa situação, eles começam a bolar uma teoria do porquê dos dois terem sumido ao mesmo tempo. E da mesma forma acontece no trabalho do produtor. A roteirista está atribulada com essa história toda dos dois fofinhos terem sumido e ela acha que eles devem estar viçando por aí. E ela já aproveita e bola uma ideia para esses dois não fugirem mais e eles conseguirem gravar ali os dois. A ideia que ela tem é de levar os dois para um local totalmente isolado e que dessa forma ela consegue tanto gravar eles e eles também não conseguem fugir. E enquanto tá todo mundo preocupado que os dois sumiram, o assessor do Bonitinho, o Parque São João, tá adorando a parte que tá tendo na casa. Porque todo mundo foi embora, menos a dona do bar. E aí eles aproveitam que já estão lá sós e vão se encaixaçar e encher o bucho. E se você tá curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e comentar aí embaixo também o que você tá achando desse dorama, dos personagens e bora continuar pro resumo. Já com a Idol, ela tá participando de um evento beneficente em um local que eu não sei onde é. E o pessoal que tá lá faz umas coisas lá que eu não sei nem o que é. Só que esse pessoal, eles estão lá porque ela tinha processado eles por causa de coisa que eles tinham falado na internet. E como o trabalho é voluntário, ela iria retirar a queixa deles. Só que aí ela escuta o pessoal falando mal dela pelas costas ali no momento onde eles estão comendo. E ela ainda continua com raiva deles e fala que não vai retirar acusação nenhuma, que vai deixar do jeito que tá e que vai processar geral. E aí todo mundo vai ficar lascado lá. E já voltando aos dois fofinhos, o Bonitinho e a Cheirosinha, após eles
saírem do restaurante, o Bonitinho resolve acompanhar a Cheirosinha. Enquanto eles conversam, ele fala pra ela que estava cansado daquilo tudo, porque ele lembrou do relacionamento deles, que ela sempre se afastava e voltava, e que ele sempre aceitava aquilo mesmo sem entender o porquê. E diz também que estava cansado dela de certa forma. Aí ele sai, pega o telefone, vê um vídeo que o assessor e a dona do bar mandaram pra ele, um monte de besteira, os dois falando um monte de porcaria, um monte de abrobrinha, tudo bebo, mas é bem engraçado até. E já retornando a Idol, que também tá pensativa e triste com o que aconteceu, ela encontra o Bonitinho na parada, e o bicho é tão lerdo que derruba o sorvete lá, e ela acha uma graça. Ela tá toda apaixonadinha nele. Eles saem pra conversar um pouco, um monte de conversa em futuro, mas a Idol fala pro Bonitinho que ela gosta dele. E o Bonitinho até se assusta, que deixa o sorvete cair de novo, mas ela fala que não é gostar como um romance, e sim que ela gosta do jeito dele. Umas palavras bem românticas que ela usa. E eu fiquei pensando, ô bicha réia que se ilude. E ainda o Bonitinho acredita, olha só. Aí ela fala um monte de coisa bem bonitinha pra ele, que eu inclusive até comecei a apaixonar por ela também. E olha que as palavras nem foram pra mim. Aí a Cheirosinha, que tinha ido pra casa bem triste, deixou a comida dela com a vozinha e rapidamente voltou, porque ela tinha que falar um bocado do Bonitinho. No caminho, ela acaba vendo ele com a Idol, bem íntimos, ela limpando a boquinha do Bonitinho. E ela ficou olhando aquilo sem entender foi nada. Bateu aquele ciúminho, né, minha filha? Aí o produtor encontra a Cheirosinha depois de caçar ela por 1000 anos, e um monte de criança encontra a Idol no parquinho e sai correndo atrás dela, igual um monte de espartano. E a criança até vai e cai de tanta emoção ao ver a Idolzinha. O produtor e a Cheirosinha saem pra conversar um monte de abobrinha, nada de interessante. E a Cheirosinha vê a amiga dela bêbada, lá doida, pirada que só, andando e cantando sem rumo. Parece até um pessoal que eu conheço. E ela leva a dona do bar pra casa da Cheirosinha. Já o Bonitinho, ao chegar em casa, ele encontra o assessor dele, bebo, jogado no chão, só a misericórdia. Aí ele aproveita que ele tá daquele jeito, porque quer matar o assessor dele, de tanta raiva que ele ficou do assessor, da sujeira, da nojeira que ele deixou. Aí ele lê a cartinha que o assessor escreveu enquanto ele tava bebo e toma um chute bem na bunda pra largar de ser besta. Aí o produtor quer colocar em prática aquele plano de levar os dois bonitinhos pro meio do nada, vai até a casa da Cheirosinha pra dar carona a ela, e com o Bonitinho, junto o assessor dele com os outros, e bola um plano pra sequestrar o Bonitinho enquanto ele estava vulnerável. É bem engraçado ele narrando o que acontece e tal, bem divertido, parecia coisa de filme mesmo. Aí os dois, junto com um monte de gente, vai pra esse lugar isolado, no meio do mato, menino. O Bonitinho fica pé da vida com os outros, mas ele só se acalma quando vê que a Cheirosinha também estava lá. E é uma casa no meio do mato, menino, belíssima. O produtor não quer perder tempo, já começa com as gravações. E dentre as perguntas que ele faz pro Bonitinho, ele pergunta se o Bonitinho já teve alguma viagem inesquecível. Ele lembra de uma viagem com a Cheirosinha que eles tiveram, que foi a última viagem deles, que o marcou bastante por vários momentos. Em especial porque ele achava que ela iria terminar com ele, mas aí, na volta pra casa, ela vai e fala isso. 또 사랑하는 것 같아. E na hora eu respondi que amava ela também. Mas aí eu lembrei que aquilo era uma novela e que ela falou aquilo pro Bonitinho. E aí o meu momento de iludido não durou nem 3 segundos. Ô tristeza. Aí tanto o assessor quanto a dona do bar, eles falam que estavam adorando lá o lugar, mas que os dois fofinhos dão muito trabalho junto. E também falam um monte de besteira lá que não interessa. O Bonitinho e a Cheirosinha, que estão lá no local, eles conversam também um monte de besteira, umas coisas bem bobas. E o estagiário aproveita que o produtor tá ali gravando e vai dar uma cafungada no pescoço do produtor, menino. Mas o coitado não pode fazer nada, porque ele tá filmando. E depois ocorre umas cenas bem engraçadas entre os dois. Depois disso, o produtor resolve conversar com a Cheirosinha, que enquanto isso ela tava lendo umas notícias sobre o Bonitinho e a Idol relacionada ao evento. Eles conversam um monte de coisa sem futuro, nada fora do comum. E a produtora, sem querer, vê os dois a sós. E nesse momento, eu comecei a achar que ela, de certa forma, tá com um ciúminho dele, porque eu acho que ela gosta do produtor. Aí o Bonitinho resolve desenhar no meio do mato e fala pro produtor se arrumar. Mas o produtor não vai com ele, e sim com a Cheirosinha. E fala pro Bonitinho que a produtora é quem vai com ele. Aí nesse momento, o Bonitinho acabou ficando com ciúmes da Cheirosinha também. Aí o produtor sai com a Cheirosinha, eles fazem um monte de coisa. Ele grava ela na bicicletinha, se divertem bastante. Tem até uma tia lá que acha que os dois são namoradinhos. E o Bonitinho acabou ficando na montanha desenhando lá as coisas, as paisagens. E a produtora tá gravando ele e eles também conversam um monte de bobeira que no final das contas não agrega em nada. Ele termina o desenho e descobre que a Cheirosinha e o produtor ainda não voltaram. Enquanto isso, o assessor dele volta andando com a sandália toda torada, coitado. E a dona do bar vai lá toda engraçadinha pro lado dele rindo.
E que, ao meu ver, já formou outro casalzinho aí no dorama. O assessor Parque São João e a dona do bar. Enquanto isso, a Idol conversa um pouco com a agente dela, fala o que houve entre ela e o Bonitinho lá no evento e depois. E aí ela vai ligar pro Bonitinho, mas ele não atende, porque ele tá lá no meio do mato. E ela fica perplexa com aquilo. Aí o que ela faz? Resolve ir até o restaurante dos pais do Bonitinho pra fazer uma graça com ele. Enquanto isso, o pessoal tá preparando a janta. A dona do bar dá pro assessor experimentar lá o negócio que ela tá fazendo agora, e ele fala que tá uma bosta. E o pessoal continua os preparos pra comer. Aí a dona do bar vai dar uma comidinha na boca do assessor. Sei não, esses dois, hein? Tô muito sapequinhas. Só que depois ele começa a passar mal, menino. Dá uma tremedeira no pé e na mão dele. Deve ser o bicheiro que ele pegou quando comeu aquele povo, velho. Mas aí o pessoal fica conversando sobre o dia deles, um monte de coisa sem futuro. E nessa conversa, começa o ciúminho a acontecer em todo mundo. O Bonitinho com ciúme do que a Cheirosinha fez com o produtor, né? O dia dela com ele. A Cheirosinha com ciúme porque os pais do Bonitinho ligaram pra ele, conversaram com ele e com ela também. Inclusive por videochamada. Mas aí que do nada, a apareceu na videochamada e o Bonitinho resolve sair pra conversar só. A dona do bar com ciúme do assessor, porque ele ia sair da mesa só porque era a Idol no telefone. O produtor com ciúme da Cheirosinha e a produtora com ciúme do produtor. Já à noite, os Bonitinhos não conseguem dormir e eu fiquei pensando, eita paixão que não foi resolvida. E é só isso mesmo. Já no outro dia, as gravações continuam e a Cheirosinha inventa de gravar num canto que aquela tia tinha falado pro produtor ir com ela. E lá ocorre um déjà vu. A bateria da câmera da produtora acaba, a Cheirosinha acaba dormindo um relento enquanto fica esperando a produtora voltar. Começa uma chuva braba na região e do nada aparece o Bonitinho com um guarda-chuva. E aí eles conversam, mas não é nada demais. E a Cheirosinha resolve ir andando no meio da chuva mesmo. Ele para ela no meio do caminho e dá o guarda-chuva para ela. Mas na hora que eles começam a conversar de novo, ele cria uma atitude e vrau, lasca um beijo na boca dela que eu fiquei, menino, graças a Deus, meu filho. Finalmente, hein, meu filho? Agora é pra valer, né? Pelo amor de Deus. E mostra algumas outras cenas do beijo dos dois. É bem bonitinho. E o episódio termina mostrando que os próximos episódios serão muito mais densos que esse e que vão explorar muito mais os sentimentos e as histórias dos personagens. Dá a entender que não vai ser aquela coisa muito alegre, legalzinha de se ver. E bem, pro vídeo de hoje é isso. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal também, Dora Amigo, e de comentar aí embaixo o que você tá achando, se realmente formou novos casaizinhos ali, se o pessoal tá com ciúme ou não. Comenta aí embaixo o que você acha. E pro vídeo de hoje é isso e tchau, tchau, Dora Amigos. Até o próximo vídeo.